Então, gente, uma boa noite para todos vocês. Boa noite, Bruno, Rafaela, Matheus. Boa noite, minha esposa. E vamos chamar Jesus para sentar no meio de nós aí, para nos ensinar a sua palavra, nos revelar um pouco mais dele, ok? Vamos orar, pedir que Jesus venha estar presente no meio de nós. Senhor Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai. Deus, pelo aquilo que o Senhor é, o caráter do Senhor nos transforma a cada dia, Senhor Deus. Senhor Jesus, como diz a tua palavra, o Senhor, ninguém conhece ao Pai se o Filho não o revelar. E ninguém conhece o Filho se não o Pai o revelar. Se ninguém conhece o Filho se o Filho não se revelar. Por isso, Jesus, se revela a nós nessa noite. Queremos te conhecer um pouco mais, pois conhecer ao Senhor transforma a nossa vida, Pai, e nos mostra quem realmente nós devemos ser, Senhor. Jesus, faça-se presente nesta conversa. Queremos aprender, sair cheios do Senhor nesta conversa, nesse momento abençoado em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero que você ponha muita expectativa nesse papo que a gente vai bater aqui, hein? Muita expectativa. Você vai falar em línguas aqui hoje, você vai glorificar, porque tenho certeza que o Senhor vai falar muito do seu coração. Gente, o texto que eu vou estar lendo aqui, a princípio, é esse que eu acabei de citar na oração, que está aqui, ó. É esse que eu acabei de citar. Aqui, Mateus 11, versículo 27. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Né? É muito forte essa palavra aqui. Jesus, ele disse que todas as coisas foram entregues a ele por Deus, e ninguém conhece o Filho a não ser pelo Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ele está dizendo que só Jesus conhece a Deus, quem realmente Deus é, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então tem que partir de Jesus. Se Jesus não quiser se revelar, a gente pode mergulhar nas Escrituras. É claro que, baseado naquela palavra que o pastor Marcos deu lá no monte, lá, a importância da gente querer conhecer Jesus, nós podemos dizer que Jesus é um tesouro mais precioso de Deus, que Deus nos deu. E é claro que o mapa desse tesouro é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, a gente vai meditando na palavra com o objetivo de encontrar Jesus. Mas tem um detalhe, Jesus fala assim, ninguém conhece senão o Filho quiser revelar. Então, eu queria construir um pensamento com vocês aqui, de que, olha só, né? Jesus é um tesouro que a gente vai procurando ele na palavra de Deus para o encontrar. Mas E quando esse tesouro vem até você, imagina esse tesouro vindo até você, que honra. Já pensou? Me fala aí um de vocês aí, fala o que vocês pensam. Imagina um tesouro vindo até a gente, que honra. Então aqui fala, e basicamente é sobre um pouco dessa história que eu vou falar, sobre uma pessoa que Jesus foi até ela, né, para se revelar a ela. E essa história está no livro de João, capítulo 4. Aqui, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava discípulos, mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus que batizavam. A história começa aqui, ó. Então deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia,
e era necessário passar por Samaria. Essa necessidade de passar por Samaria, acredito eu que seja a vontade que Deus tinha colocado no coração de Jesus de passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada a Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, e assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E ele disse: dá-me de beber. Gente, aqui nós temos algumas lições aqui, né? Por que Jesus ele passou por Samaria? Ele falou que havia necessidade dele passar por Samaria. Mas que necessidade é essa? Porque certamente acredito que Deus já estava colocando isso no coração de Jesus. Aqui nós vemos duas atitudes de Jesus, né? Uma parte em que ele era, né? Ele era filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo, mas aqui nós vemos a parte humana dele. A Bíblia fala que ele chegando ali em Sicar, né? Que era uma cidade que Jacó, lá em Gênesis 33, fala que nessa cidade ali tinha um poço, muito conhecido como Poço de Jacó, porque Jacó comprou essa cidade de Sicar, construiu, teve esse poço lá, e aí ele mais tarde ele deu até essa parte da terra para José. Então, quando eles chegaram em Samaria, os discípulos não queriam muito passar por Samaria, porque havia uma briga muito antiga dos judeus com os samaritanos. Desde a época que Israel foi dividida, né, do reino de Israel do norte e do sul, houve essa divisão. O Israel do sul adorava em Jerusalém. Israel do norte adorava no monte, né, esse monte que depois nós vamos ouvir o nome, no Monte Gerizim. Era um monte que Abraão, Jacó, Moisés levantou altares para adorar a Deus. Então, os samaritanos adoravam neste monte, e já o povo de Israel já adorava em Jerusalém. E havia essa briga muito antiga, desde que quando o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia, depois voltaram da Síria. E como que surgiu o povo samaritano? O povo samaritano surgiu quando Israel precisava de ser povoado. E aí, o que aconteceu? Precisava de ser povoado. Então, desceu muitas pessoas de outros povos, pessoas que serviam de outros povos, sem ser o povo de Israel, o povo judeu. Houve uma mistura de pessoas, né, de pessoas de outras regiões do mundo. E aí, nessa mistura, surgiu o povo samaritano. E então, os judeus e os samaritanos não se davam. Sempre havia resistência, sempre haviam... Os judeus consideravam os samaritanos como impuros, como um povo que negou a fé, porque Deus falava para o povo não se misturar com o povo pagão. Então, os samaritanos houve uma mistura, por isso o nome dos samaritanos, né? Eles eram um povo misturado. Então, os judeus tinham uma resistência. Mas esse não é o centro da história. Mas tem um pouco a ver, que vocês vão entender. Eu quero mostrar a vocês o contexto da história. E quando Jesus chega ali, a Bíblia fala que Jesus ficou cansado, mostra ali, né, o lado humano do Senhor Jesus. Ele cansado, ele ficou perto de um poço, né? Perto de um poço. E a Bíblia, como nós vimos aqui, a hora sexta, né? A hora sexta era mais ou menos meio-dia. E aí Jesus estava ali no poço. Aí os discípulos falaram assim, foram até a cidade, né, de Samaria comprar. Eles tinham o costume de não carregar alimentos, mas comprar alimentos. Então os discípulos foram lá comprar alimentos para trazer para Jesus. Nesse meio tempo, nessa hora que era meio-dia, geralmente o pessoal vai no poço lá em Israel, lá eles vão mais cedo, porque era muito quente. Essa mulher chega lá meio-dia. E agora quem está ali naquele momento, quando aquela mulher vai buscar o poço ao meio-dia? Jesus. Muitos estudiosos dizem que o fato dela ir meio-dia é devido à vida que aquela mulher tinha, a situação, a fama que ela tinha. Então, o fato de alguns acontecimentos que aconteceram na vida daquela mulher, aconteceram na vida dela, fez com que ela sentisse vergonha, e outras mulheres não tratavam, desfaziam dela, porque, de uma certa forma, aquela mulher era uma mulher imoral,
Ela é uma mulher que, nós vamos ver na história aqui, ela havia tido 5 maridos, e o último que ela estava, ela não era nem casada com ele. Então ela vivia como se fosse uma fornicação, sexo fora do casamento. E isso era muito terrível, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. É algo que Deus nunca aprova. Mas então essa mulher, ela ia nesse horário de meio-dia. E quando ela chegou naquele poço, vem um homem, vira para ela e chama: mulher, me dá de beber. E aí foi quando ela responde, né, essa palavra, né? Veio a mulher tirar água e disse: me dá de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse depois a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Então, gente, vocês entenderam, né? Ela achou estranho, porque eu expliquei para vocês por que ela achou estranho o fato dele pedir. Jesus, ele cometeu 3, vamos dizer assim, aos olhos das pessoas ali, do povo judeu, 3 graves erros. O primeiro, que o povo ali na terra, ali, Israel, a mulher era tida como um inferior. O homem, o esposo não deveria nem perder tempo conversando com mulheres. Em algumas questões, eles tinham como se fosse uma perda de tempo. Ainda mais conversando em público. Era proibido um homem ficar conversando com mulher publicamente, nem que mesmo que você fosse a sua esposa, né? E tem aquela segunda parte que eu te falei, essa questão de judeu falar com o samaritano. Os judeus consideravam os samaritanos como impuros. Então, olha só, 2 coisas. E a terceira é que essa mulher, o fato da vida dela, como eu já falei com vocês, ela era uma mulher imoral. Então, se algumas pessoas tivessem visto Jesus com ela, o que poderiam falar de Jesus? Então, Jesus quebra essas 3 barreiras para se revelar a uma mulher imoral. Lembra a pergunta que eu falei? Imagina se esse presente, esse tesouro vinha até você. Sem você ir caçar ele, ele vinha até você. Imagina que honra. Eu esqueci de perguntar, que pessoa que é essa aqui para merecer essa honra? Né? Vocês poderiam dizer: nossa, tem que ser uma pessoa muito, que busca muito, uma pessoa que medita muito, como normalmente a gente é ensinado assim, o buscar. Mas sabe, gente, o que me encanta no nosso Deus? É o caráter do meu Deus. Meu Deus não está se importando em por si só de ser adorado como Deus. Meu Deus, nosso Deus não está se importando. A única coisa que Deus se importa é com o nosso bem. E Ele sabe que quando nós estamos distante dEle, nós não estamos bem. Então tem vezes que Deus parece que se cala para que você o busque ainda mais. Porque na busca dEle, você vai sendo transformado, Ele vai te revelando aos poucos. Mas o caso dessa mulher, imagina como estava a vida dessa mulher. Totalmente arrasada, destruída a vida dessa mulher. E vem Jesus, quebra essas 3 barreiras e fala: mulher, me dá de beber. E ela responde: rapaz, o senhor, sendo judeu, me pede de beber água a mim, uma samaritana, né? E Jesus respondeu: disse, mulher, se você conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Onde pois tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Essa fala que ela disse aqui, és tu que deu de água dos seus filhos, essa fala aqui dela não está na Bíblia, em Gênesis. Nem está na Torá, né, no início, que é a Gênesis. Pode ser que ela tenha ouvido na cultura aí a história que Jacó teve com os filhos ali. Mas o que chama atenção aqui, né, ela tinha uma sede. Mas mais do que uma sede, queridos, que ela tinha de beber água para saciar sua sede do seu corpo, ela tinha uma sede, ela tinha uma necessidade. Assim como você tem uma sede, uma fome, não de um alimento, mas uma necessidade de se realizar como um jovem, se realizar como uma mulher, como um homem.
Você quer se realizar? A única realização de verdade você vai achar na água que Jesus te der. Ela se interessou, quero beber desta água. Porque Jesus disse, se você soubesse quem te pede, é você que me pediria. E eu lhe daria de beber. Então ela levou para o lado humano, né? Dizendo, né, que Jesus disse, né? Qualquer que beber desta água aí, Jesus está falando, qualquer beber desta água aí que você está falando, né? Desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que aqui está, né? É uma fonte que se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui Jesus está falando de uma água corrente, não a água no poço, como ele estava falando ali. Mas também não está falando de uma água física também corrente. Ele está falando de uma água espiritual. João disse, filho meu, desejo que você vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Então Jesus estava falando de uma água que ele queria dar àquela mulher ali. E ela ainda não tinha entendido. Senhor, como é que você vai me dar água? Porque o poço é fundo. O poço aquele poço ali, gente, tinha mais ou menos... Hoje ele tem 30 metros. Acredita-se que na época lá tinha até mais. 30 metros de profundidade. Então ela entendeu que ele estava falando daquela água ali. Mas Jesus estava falando com ela na questão, no mundo espiritual. E é tão bom quando a gente está assistindo um filme, vendo alguma coisa, e que de repente vem o Espírito Santo, o próprio Jesus, vem e nos revela um entendimento, é tão gostoso. Então Jesus começa a falar com ela. E aí uma coisa que chamou a atenção dela foi que Jesus falou assim, se você beber desta água aí, do poço, você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você nunca mais sentirá sede. Pelo contrário, ainda além de você não mais sentir sede, você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna, que é o tema que eu coloquei, né? Como se tornar uma fonte. E depois, no final, eu vou explicar a vocês como se tornar uma fonte. Foi o que ela se tornou, como Jesus disse. Mas ela pediu, eu quero de beber desta água, então me dá de beber desta água? Cadê? E aí, onde Jesus fala com ela, você quer beber desta água? Porque, né, quem não quer resolver os problemas, quem não quer uma vida boa e maravilhosa, porém nós achamos que é algo físico. Imagina para ela que maravilha que seria não ter que voltar naquele poço, passar vergonha, enfrentar mulheres que falam mal dela, dizendo que ela era uma mulher impura, dizendo que ela era uma mulher imoral, que não consegue ficar com o marido, uma mulher suja. Imagina para ela não ter que voltar ali. Então ela queria, eu não quero mais ter que voltar aqui. Me fala, me dá desta água de beber que você está falando aí. Pediu. Foi aí quando Jesus disse para ela, você quer beber desta água? Né? Me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede. E disse a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela não queria mais passar vergonha, passar por isso. Talvez você, em oração, está dizendo para ele, você pode dizer, dentro de você está afirmando aí, Jesus, eu não quero passar por isso. Eu quero resolver essa situação. Eu não quero me sentir assim mais. Jesus, eu não quero me sentir mais dessa forma. Jesus, eu não quero ter que me esforçar para ser aceito por pessoas. Jesus, eu quero viver a vida abundante que o Senhor prometeu. Eu quero beber desta água. E quando você pede de todo o coração, aí Jesus respondeu, né? E disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. E disse a mulher, Senhor, vejo que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém um lugar que deve adorar. Então, gente, o que acontece? Quando Jesus falou assim, você quer beber dessa água? Então chama o teu marido e vem beber. E ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E é onde Jesus fala assim, mulher, isso você disse com verdade.
porque você disse isso de verdade. Isso aí você falou a verdade. O seu marido que você tem não é seu, e você tivesse 5 maridos, né? Então Jesus, ele conhece a sua vida todinha. Jesus, imagina quando Jesus olha para você, ele vê o filme da sua vida todinha, mas não olha para te condenar. Imagina, cada uma pessoa tem uma história. Se nós olharmos para cada pessoa e vermos a história de cada pessoa, nós não julgaríamos ninguém. Porque há muitas pessoas que são porque passaram problemas na vida. Muitas pessoas são o que são porque não foram ensinadas o caminho do Senhor. Muitas pessoas são o que são, na verdade, elas se tornaram produto de pessoas de mau caráter, que usaram, abusaram, trataram mal. Então, quando Jesus olhou para aquela mulher, Jesus viu a história dela todinha. Imagina Jesus agora nesse momento, está nessa sala aqui com a gente. Imagina ele olhando no seu olho e dizendo, como ele disse para todas as igrejas em Éfeso: eu sei as tuas obras, eu te conheço. Jesus, ele nos conhece a nossa vida todinha. E o que ele quer da nossa vida é verdade, que você seja verdadeiro. Diante dele você tem que ser verdadeiro. É como aí quando ele fala, né? Aí ela diz: nossa, eu vejo que o senhor é um profeta, porque o senhor falou da minha vida todinha. Tanto que ela também exagera muito, né? Quando ela chega nas aldeias, falando para as pessoas da aldeia lá, de Samaria: um homem contou minha vida todinha. Jesus só disse de 5 maridos, não falou da vida toda. Eu não sei se ele falou mais da vida dela ali, mas aquilo já deixou ela aquilo deixou ela surpresa e falou: nossa, eu vejo que o senhor é um profeta, né? Porque o senhor acabou de ver a minha vida todinha. Mas ele era muito mais do que profeta. Daqui a pouco ele vai falar quem é ele, né? E ela disse, e depois ele disse, ela viu que ele era profeta e decidiu perguntar, né? Como eu falei com vocês no começo desse vídeo, né? Os samaritanos adoravam no monte, né, Gezerim. É isso mesmo, Monte Gerizim. Já os povos de Israel, né, já os judeus adoravam em Jerusalém, por causa da divisão. No Monte Gerizim, ali adorava Abraão, Jacó, adorava ali Moisés, fez um altar de adoração. Mas também em Jerusalém havia um local de adoração que Deus determinou que o povo descesse e construísse ali, reconstruísse Israel. Jerusalém, que era a cidade querida por Deus. E aí, gente, foi quando ela fala: é onde que eu devo adorar? E Jesus fala exatamente o que eu falei com vocês aqui agora. Jesus está olhando toda a sua vida. E ele falou: mulher, agora não é mais daquele monte ou em outro. Agora, onde alguém me adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A oração, ela tem que ser dirigida pelo Espírito. O pastor Antônio Cirilo, ele comenta algo que eu achei muito forte. Ele falou assim: a oração sem o fogo é como se fosse um incêndio, o sacrifício cru. O sacrifício cru. É como se você orar sem o Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, é como você oferecer sacrifício cru para Deus. Mas quando você faz uma oração dirigida pelo Espírito Santo, e em verdade, como Jesus disse, o Espírito Santo vem e queima aquelas suas palavras e se torna ali um sacrifício que sobe com cheiro suave às narinas de Deus. Isso é muito forte. Como aquela Ana que se derramava, não saía palavras da sua boca, mas ela ali falava. Tanto que o profeta, né, o sacerdote, se eu não me engano, o juiz, ele dizia ali, né, que ela estava bêbada. Ela estava parecendo que ela estava bêbada, mas ela estava fazendo uma adoração que só Deus compreendia o coração dela. E depois, consequentemente, ela teve o filho que ela queria. Meu querido, chegou a hora, meu jovem, de você adorar, olhar para Jesus e saber que Ele olha a sua vida todinha. Fala: Jesus, está aqui essa pessoa aqui. E você sabe quem é você.
Seja sincero para Deus. Senhor, eu tenho que mergulhar esse trapo. Mas o Senhor, o que o Senhor viu, Jesus? Ah, Jesus. Ah, Jesus. É essa oração espírita e verdade que Ele está esperando ouvir, que você faça nesse momento. Ele está com a gente aqui, está falando comigo, está falando com você. Mas ela tinha ele como se fosse um profeta. E ele disse, mulher, nem nenhum monte nem outro, mas a hora vem que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então aqui Jesus ele falou uma coisa interessante, né? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Gente, aqui Jesus está falando para a gente respeitar mais o povo judeu. Não é zombá-los pelo fato de muitos deles não reconhecer Jesus, mas respeitar, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, veio deles, a linhagem deles, que é Jesus. Porém, há muitos judeus que não reconhecem Jesus. Eu entendo, eu sei disso. Mas devemos ter um respeito e procurar se aproximar ainda mais dessa nação. Eu imagino agora, eu estou vendo na minha mente agora como Jesus estivesse dizendo para ela, procurem se aproximar do povo judeu. Porque o povo judeu é um povo que conhece muito acerca das coisas de Deus. Entendeu, gente? O povo judeu conhece muito. Se vocês forem lá para Israel agora, vocês estão pensando que vocês vão ver musiquinha lenta, igual a gente vê no Brasil aqui, aquelas músicas de adoração. É gostoso, é bom sim. Mas se vocês forem lá para Israel agora, nesse momento, em Jerusalém, você vai ver a festa, eles estão fazendo música, é rock, é animação, porque eles sabem que está chegando. Muitos deles já sabem que Cristo está chegando, então eles estão fazendo festa, é rock, é dança, louvando, é alegria pura. Porque eles conhecem o Deus que eles servem. Então eles têm festa lá. Então chega aqui no Brasil, o povo, que não sei o quê, que não sei o quê. É muito forte, cara. Eles vivem em outro nível, meu. Eles conhecem, por isso que Jesus falou com o samaritano, olha, eles sabem o que eles adoram. Cola neles. Então, gente, vamos respeitar, né? Os judeus, vamos respeitar. Por mais que alguns não reconheçam Jesus, mas vamos respeitar, porque, como Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Aí ele disse, né, a hora que vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando os que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. O sacrifício o quê? Queimado, né? Não incenso cru. Que você nunca, quando o pastor disse assim, eu imaginei, meu Deus, quanto incenso cru que eu ofereci para Deus. Mas que você guarde essa palavra, que nunca mais você ofereça sacrifício cru, mas que toda a sua oração seja guiada pelo Espírito Santo, como uma oferta agradável a Deus, em nome de Jesus. A mulher disse, eu sei que o Messias, que chama o Cristo, ele vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Então, aí foi quando Jesus disse, e ele disse-lhe, eu o sou. Vocês estão vendo essa palavra aqui, eu sou? Faz vocês lembrar de quê? Coloca aí no comentário aí. O que te faz você lembrar? Eu sou, eu sou. Te lembra alguma coisa, essa palavra? Eu sou. Alguém que perguntou o nome do Senhor Deus? É forte. Glória a Deus. Aí, ó, Mateus falando aí, ó. Eu lembrei agora de Moisés falando com Deus no monte. É forte demais, hein? Parece que está se repetindo, né? É exatamente isso, meu irmão. É essa palavra aqui. Moisés perguntou, Deus, se perguntar o teu nome, fala que eu sou o que sou. Então Jesus aqui está revelando que ele não é apenas o Messias, mas ele é o próprio... Ele é o próprio Deus. Ele não é apenas o Messias. E eu sou, eu que falo contigo. Aleluia. Jesus se revelou para aquela mulher.
Na verdade, ele deu água para aquela mulher. É disso que nós precisamos. Nós precisamos de ter esse encontro com Jesus. Esse encontro forte. Só Ele sabe como tocar na gente. Só Deus, Jesus, sabe como tratar cada pessoa. Só Jesus sabe como tratar cada pessoa. Ele disse, sou eu, o Messias que você está falando. Mas eu não sou só o Messias. Né? Vocês viram agora, né? Detalhe, revelação, né? Eu sou mais do que Messias. Mas ele disse, e eu estou falando com você agora. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se, porque eles estiveram falando com a mulher. Todavia, nenhum deles disse, que pergunta, ou por que falas com ela, né? Eles não ousaram perguntar, mas eles ficaram espantados pelo fato dela ser mulher, né? E uma samaritana, mas eles ficaram, né, admirados. E deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? E saíram da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os discípulos rogaram, Rabi, come. E aí passa, né, a conversa de Jesus com os discípulos. Ó. E muitos dos samaritanos creram nele pela palavra de quem, gente? Pela palavra da mulher, que testificou e disse-me tudo quanto eu tenho feito. E indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ele ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da palavra. Glória a Deus. Né? E o que eles diziam para a mulher agora? Ó, o que eles diziam para aquela mulher que era desfeita. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o nosso Salvador. Gente, essa mulher largou até o cântaro dela, que ela foi buscar água, ela largou aquela água que ela estava com sede, porque ela havia recebido uma água da vida. Como Jesus falou com ela, você vai receber a água da fonte da vida. Agora, quando eu falo assim, água jorrando da fonte, vocês lembram de quê? Água jorrando da fonte. Água jorrando. Fala aí, gente. O que vocês lembram? Água jorrando da fonte. Vocês lembram de quê? Ih, ó, o Matheus é rápido, hein? Só o Matheus, gente. Vamos ver o que o Matheus vai escrever. Imagina, gente, algum lugar que a água jorrou assim. Algum lugar que... Água é uma coisa que a gente tem muita sede, gente. Água é uma coisa que a gente tem muita sede. Fala uma passagem bíblica que a água jorrou assim. Vocês não lembram, não? Nenhuma passagem da Bíblia? Amém. Glória a Deus. Mateus falou, foi exatamente essa passagem que eu lembrei também. Mas a Rafaela também citou, né, uma passagem de Ezequiel, né, que Ezequiel falou, é muito profundo, muito forte. Se puder depois colocar também essa passagem aí, a gente vai até ler. Ela citou uma passagem muito forte, né, de Ezequiel. Mas o Mateus falou ali, né, muito simples, né, quando Moisés bateu no cajado e fluiu. Mas ali não era para dar água ali, não era natural. Mas era uma água que Deus havia dado. Gente, o que Deus quer te dar, você nunca teria capacidade de alcançar. A felicidade que Jesus tem para te dar, você não vai encontrar lugar algum na terra. Essa é a água que Jesus quer te dar de beber. Aqui mesmo, nessa noite.
É essa água que Jesus quer te dar de beber. Você vai até esquecer daquilo que você precisa, achava que precisa. Como aquela mulher foi buscar água. E ela esqueceu até da água e foi anunciar daquilo que Jesus falou da vida dela. E ela passou a ser uma anunciadora do Messias, que se revelou a ela. É o que o pastor disse no monte, precisamos conhecer o Senhor Jesus. Isso muda tudo na nossa vida. Você se sente realizado. A água que jorra da fonte, ele falou, você se tornará, você vai beber da água da vida. A água da vida, Jesus é a água da vida. É a chuva que desceu a terra, molhou o campo, produziu vida e subiu. Glória a Deus. É muito forte. Vocês estão entendendo a profundidade do que vocês estão recebendo aqui? Isso é muito forte. Jesus tem esta água da vida, que todo homem, todo ser humano procura. Gente, eu não julgo as pessoas de procurarem a felicidade em tantas coisas. Essa mulher procurou ser feliz com 5 maridos, mas a felicidade que ela procurava, ela só encontrava em Jesus. Às vezes a gente critica uma pessoa que não para com ninguém, porque na verdade ela está procurando uma verdadeira felicidade. Uma felicidade que ela não vai achar em homem e mulher. Por isso que ninguém pode colocar expectativas no cônjuge. Ninguém pode colocar expectativas em outra pessoa de fazê-la feliz. Se ela não for realizada antes de se casar, ela não vai se realizar no casamento. Se a pessoa não for realizada no pouco, ela nunca vai ser realizada no muito. É muito forte isso, gente. É muito forte isso. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui com vocês? E aí, como eu falei com vocês, como que a gente vai se tornar uma fonte? Né? Como que essa mulher se tornou uma fonte? Alguém pode falar aí como se tornar uma fonte? A água nós sabemos, né? De onde que vem a água, né? Nós sabemos quem tem a verdadeira água de vida, né? Agora a pergunta que eu fiz, né? Como que a gente se torna uma fonte? Glória a Deus. Amém. Pregando. Então, Mateus, eu sempre pensei dessa forma também, era meditando na palavra. Mas quando você medita na palavra, você está bebendo da fonte, Mateus. Você está entendendo? Você está bebendo dessa fonte. É claro que eu também tinha esse pensamento. E pode ser assim também. O fato de você estar bebendo, 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 até que, né, você começa a transbordar desta palavra, como o próprio Mateus até fala, o pastor sempre comenta, né? A boca fala que o coração está cheio, né? Que a palavra, que o coração esteja abundante da palavra. É consequência, isso já está certo. Meditando na palavra. Mas a Rafaela também falou aqui, pregando a palavra, anunciando a palavra. Ela respondeu aqui, né? Uma forma de você tornar uma fonte é você compartilhando. Foi quando ela se tornou, quando que ela se tornou a fonte? Quando ela saiu dali correndo e começou a anunciar do que o Salvador havia falado com ela. Gente, a gente não precisa ficar inventando coisas de Jesus, não, gente. A gente precisa estar inventando coisas, contando história. Ah, que não sei o que Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não. Você tem que contar o que Jesus falou contigo. Você tem que falar o que Jesus é para você, gente. E isso vai contagiar as pessoas. Ele saiu aquela multidão para querer conhecer esse Jesus que ela falou que tinha conhecido, contado a vida dela. Foi aí que ela se tornou uma fonte. Gente, o devocional, você só consegue avançar no devocional se você compartilhar com alguém. Senão você para de ler devocional. A Bíblia, se você não começar a contar para as pessoas, compartilhar a palavra com os outros, você também vai parar de ler. A fonte vai se secar. Então,
Tanto o Mateus como a Rafaela responderam corretamente. Você medita na palavra, Jesus te revela a você, você vai meditando. E quem se revela é Jesus. Não adianta você querer achar, dizer que eu vou procurar aqui que eu vou achar. Não, você não acha. Jesus que se revela. E ele não se revela para quem é digno, mas ele se revela para quem justamente se considera indigno. Aí sim ele se revela a essa pessoa, que reconhece as suas condições. Então ele se revela para essa pessoa. Então e aí quando você também começa a anunciar, você começa a anunciar a palavra de Deus, e aí você começa a se tornar essa fonte. Jesus começa a encher o teu coração e você começa a compartilhar. Jesus começa a encher o teu coração e aí você começa a compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais a palavra, mais Jesus vai te encher. Quanto menos você compartilha da palavra, menos você vai receber de Jesus. Porque o plano de Jesus é que através de você, tornar você uma fonte pelo qual ele possa derramar a água da vida, como ele derramou sobre aquela mulher. Ele encheu aquela mulher foi saciada de verdade. Jesus quer verdadeiramente te saciar. Olha, meu Deus, eu lembrei agora de um versículo, né? Fala assim: verdadeiramente serás alimentado. Então, quando aquela mulher foi e tomou a verdadeira água que Jesus deu para ela, ela largou o cântaro, a água física, que ela tinha sede, e ela recebeu uma água da vida. A fonte jorrou para ela. A vida dela era uma sequidão, e aconteceu o que a Rafaela disse, Ezequiel. A vida dela agora se tornou de um deserto para um mar de águas vivas. É muito forte isso, gente. Isso é muito profundo. É muito forte isso, gente. E aí agora essa mulher, com a sua sede saciada, não aquela sede física, mas uma sede de se sentir um ser humano digno. Como aquele jovem cego, que a vida toda ele havia ouvido que ele nasceu cego porque os pais dele pecaram, ou porque ele pecou na barriga da mãe. Uma coisa sem sentido. Mas vem agora Jesus e fala: não, esse jovem está assim, porque a glória de Deus vai se manifestar através desse jovem. Agora você imagina o jovem saindo com outra palavra no seu coração, de que agora eu vou ser um instrumento de glória. É muito forte isso, gente. Jesus mudou a vida daquela mulher. Então, quando você começa a meditar na palavra, Jesus começa a falar contigo. Quando você adora ele em espírito e em verdade, como ele falou com aquela mulher, é chegado o momento. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. A oração tem que ser uma oração com o Espírito Santo, como eu já falei com vocês, para que não seja um incenso cru, mas o Espírito Santo queima as suas palavras e leva a Deus como sacrifício suave, com cheiro agradável. E aí, depois da oração também, e esta oração também tem que ser em verdade, como Jesus disse. Ou seja, Jesus está olhando a sua vida, cara. Nesse momento, ele sabe quem é você. Aquela samaritana, ele olhou para ela e disse: você disse com verdade, você teve 5 maridos. E o que você está agora não é seu marido. Jesus sabia a situação daquela mulher de sujeira, de imundícia, que todos deixaram ela. Mas Jesus, mesmo sabendo da vida dela, a acolheu. Agora a pessoa sai do mundo, vem para a casa de Deus e quer pagar de santinho, quer pagar de boazinho. Gente, seja sincero na presença de Jesus. E seja sincero com as pessoas. Não tenha vergonha de falar quem você era e quem agora você é em Cristo Jesus. Como Paulo, que dizia: eu, dentre vocês aí, eu era o pior. Eu sou o que eu sou por causa da graça do Senhor, não é por merecimento. Você não está aqui com a gente por merecimento, porque você é bom. Você até ousado dizer, porque você não merecia estar aqui. Por isso que você está. Porque Jesus, ele busca aqueles que não merecem.
Então, nunca ache que você recebe algo de Deus merecendo. Nunca é por merecer, mas é pela graça dele. Paulo orou 3 vezes: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. E Deus falou assim: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. Eu não estou aqui, gente, exaltando as nossas falhas. Eu estou dizendo que Jesus disse: é o momento de adorar em Deus em espírito e em verdade, não com falsidade, bancar o de santo. Jesus conhece a gente. Então, por isto e por outras coisas que eu amo esse Deus, por causa do caráter dele, não pelo fato dele ser apenas não, isso é muita coisa, ele ser o Criador, nosso Criador. O homem mais sábio nessa terra, gente, Deus criou ele. Nenhum homem pode se orgulhar, achar que é melhor, porque o homem mais sábio foi criado por Deus. Apesar desse Deus ser grande e tremendo, o que mais me encanta no meu Deus é o caráter dele. O caráter de Deus me encanta. Sendo Deus, não tem problema em se humilhar e se tornar homem e habitar no meio de nós. É muito forte, gente. O nosso Deus é santo e ele quer que a gente se aproxime dele. À medida que a gente vai se aproximando dele, a gente vai se santificando, porque a gente vai conhecendo o caráter de Jesus. Então, que você fique hoje com essa palavra e que você se torne uma fonte. Como você se torna uma fonte? Meditando e também compartilhando aquilo que Jesus está falando ao seu coração. Então, compartilhe a palavra de Deus, seja com quem for, e aí Jesus vai te encher com mais e mais. Nós estamos vivendo dias que Deus tem revelado muito aos teus filhos, então compartilhe. E também, gente, eu queria deixar uma dica para vocês, uma dica de que todos nós temos a tendência de deixar algumas coisas sempre por último, para a última hora, né? Eu fiz um documento aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se eu vou colocar aqui no documentos, aqui, ó, ferramenta de ação. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no grupo. Deixa eu ver se foi aqui, ó. Aí tem a ferramenta. Deixa eu clicar assim para ver se vai abrir. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai abrir aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu preparei aqui para vocês utilizarem essa ferramenta. Ferramenta de ação. Ferramenta de ação. Aqui, abriu aqui, ó. Nesta ferramenta, faça uma lista do que você vai realizar nos próximos 15 minutos, na próxima hora, nas próximas 24 horas, na próxima semana, nas próximas 2 semanas, nos próximos 30 dias e no próximo ano. Eu coloquei de azul aqui para os meninos, ó. Próximos 15 minutos, próxima hora. Eu não tive tempo de fazer o meu. Quando eu fizer o meu, eu vou colocar no grupo aqui para vocês verem. Né? Aqui eu coloquei de rosa para as meninas. Então, se você quiser depois, abre o documento aí e escreva. Foi comprovado cientificamente aí que quando a gente escreve um propósito no papel, nós temos 70% de mais chance de realizar aquele propósito que nós escrevemos. Então, depois eu vou compartilhar com você no grupo aí, ou em particular com vocês, que vocês me pedirem, quem quiser, eu vou compartilhar. Essa é uma ferramenta poderosa. E também, quando você compartilha essa ferramenta com outras pessoas, dizendo que você está fazendo assim também, você também aumenta ainda mais as chances de você praticar aquilo que você escreve. Então, você que tem mania de sempre ter um plano, um propósito, e não consegue cumprir, então, eu vou enviar novamente depois aí do chat, eu vou enviar novamente, para ver se eu vou tentar anexar novamente para vocês aí. Pode ficar no grupo que eu vou enviar. E aí vocês escrevem no papel, 15 minutos, né? De repente 15 minutos é o tempo que você leva para pensar no que você vai fazer, né? Durante o período aí de 1 semana, né? 2 semanas, primeiro 24 horas,
dentro de 24 horas, 2 semanas. É objetivo, gente, é plano de ação, é plano para vocês colocarem em prática e ter o sucesso. Dentro de um ano, vocês vão chegar até onde vocês planejaram. Porque quando uma pessoa escreve no papel, ela tem 70% de chances, mais chances de cumprir aquilo que ela escreveu. Então, eu vou deixar depois essa ferramenta para vocês. E que também, se vocês compartilharam com alguém dizendo que vocês estão fazendo, aí vocês vão aumentar ainda mais a chance de vocês de cumprir o que vocês escreveram. Isso é sério, isso aí foi em escolas aí de grandes escolas aí foram comprovados isso aí. Quando nós anotamos no papel o que nós vamos fazer, nós temos muitas chances de cumprir. Então, gente, é isso. Que essa palavra fique aí no seu coração, que essa palavra fique aí no coração de vocês. Glória a Deus. E então nós vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade nesse momento, com esse louvor. Em nome de Jesus. Adore o Senhor e fale com Deus nesse momento. Seja cheio do Espírito Santo. Essa palavra é uma palavra muito forte, gente. Então medita nessa palavra então. Começa a falar com o Senhor Jesus nesse momento. Começa a falar com o Senhor Jesus nesse momento aí. Em nome de Jesus. Começa a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Fala, Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Alabaçuririri. Jesus, o seu caráter, Jesus, nos transforma a cada dia, Senhor. O seu caráter nos transforma a cada dia. Glória a Deus. Adore o Senhor, querido, em espírito e verdade. Esse é o seu momento, essa é a sua hora, meu jovem. É hora de abundar agora, como aquela mulher. Chega de caçar felicidade. Seja realizado em Jesus agora, nesse momento. É uma oportunidade que Jesus está te dando nesse momento. Aleluias. Aleluias. Isaías 44, versículo 3. Porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento e enchentes sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente o meu espírito sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como entre a erva, como salgueiros próximos a cursos de água. Um dirá, eu sou possessão do Senhor, e o outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Outro assinará com a mão pelo Senhor, e dará a si mesmo como sobrenome de Israel. É muito forte essa palavra aqui. Aqui está dizendo aqui, ó, que vamos abundar, vamos ser abundantes. Aleluias! Vamos ser abundantes na presença do Senhor. E você vai ter orgulho de dizer, como diz aqui, ó, eu sou possessão, eu pertenço a Jesus. Eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus. E tem mais, eu já não sou dono mais da minha vida. Jesus é o dono da minha vida. Como eu disse, eu sou possessão do Senhor. Aí se assinar com a sua mão, ou seja, é como se fosse escravo. O escravo assinava ali com a sua mão, que era escravo de alguém. Mas Jesus não nos trata como escravo, mas como filhos. E ele disse, né, no versículo 3, eu derramarei copiosamente a água sobre aquele que está sedento e enchentes sobre o chão seco. Ele quer derramar água sobre a sua vida nesse momento. Então adore o Senhor em espírito e verdade. Glória a Deus. Deus quer te encher ainda mais da sua presença no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Santo, santo és, ó Pai. Glória a Deus. Gente, eu vou colocar esse louvor aqui rapidinho aqui. Vou colocar rapidamente aqui esse louvor para a gente encerrar aqui essa live aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Jesus, é o momento agora, Senhor Jesus, de o Senhor encher esse jovem, essa jovem, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Foi muito forte, Senhor. Eu nunca tinha visto essa palavra desta forma, Pai. Jesus, obrigado porque o Senhor está se revelando a mim, como também o Senhor se revelou a esse meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, agora, Pai, através desse louvor, cumpra, Pai, o que o Senhor falou através, meu Pai, de Isaías.
Derrama, Senhor, água sobre a nossa vida nesse momento, Senhor, tornando o nosso deserto em manancial de águas vivas, como Rafaela citou, em que Ezequiel falou, Senhor, e eles brotarão como entre a erva, Senhor, glória a Deus, e nós vamos, a única coisa que vamos dizer é que somos teus, ó Pai, em nome de Jesus, nós somos teus, ó Pai, aleluias, aleluias, santo, santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de honra e de toda glória, aleluias, santo, 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 maravilhoso é Jesus, aleluias, adore Ele, em espírito e verdade, querido. Aleluias. É agora, meu irmão. É agora de ser cheio do Espírito Santo. É a hora de beber a água da vida. Jesus, vai derramando, Senhor Jesus. Vai derramando, Jesus. Ralabassuri canta, lá, 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 lá. Ah, Jesus, vai derramando, Jesus. Vai derramando, Jesus. Isso, meu jovem. É a sua hora agora. Jesus está te dando a água da vida. Se você não se realizar nele, nada mais vai te realizar nessa vida. Aleluia. Alabastricando. Meu Deus do céu. Senhor Jesus, nesse momento, Jesus, eu entrego cada um desses jovens, Pai, que o Senhor colocou na minha vida, Senhor, e que eles possam seguir o Senhor
não de longe como Pedro, que seguiu o Senhor de longe no dia da crucificação e negou o Senhor, Pai. Que eles possam também, meu Pai, não ser como Judas, colocando expectativas em cima do Senhor, seguindo o Senhor por causa de interesses, porque senão eles irão trair o Senhor. Mas que, meu Pai, que o fato deles seguirem o Senhor pelo que o Senhor é, Pai, em nome de Jesus e pelo que o Senhor fez, Pai. Deus, eu abençoo cada um desses jovens. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa live. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Jovem, que você continue sendo abençoado. Fala com Jesus aí, se envolva com Deus. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês todos os dias, em nome de Jesus. Boa noite, gente. Boa noite a todos vocês. Se quiserem falar alguma coisa, tenha liberdade aí nesse momento. Os demais ficam todos na paz, gente. Valeu. Liga o áudio aí só para dar uma boa noite, gente. Liga o áudio só para dar uma boa noite para a turma aí. Diga boa noite para todos aí. Vamos lá. Boa noite, gente. Fique na paz. Amém. Boa noite, Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Jesus. Valeu. Valeu, Ramires. Boa noite. Fique com Deus também. Boa noite. A paz. A paz, minha irmã.